Então, galera, para completar os estudos sobre atividades cardíacas e animais peçonhentos, eu vou deixar alguns resumos aqui. Existe a AESP, que seria atividade elétrica sem pulso, né, que é um dos tipos de parada cardiorrespiratória que você enxerga no monitor um ritmo elétrico, né? Ele está até organizado, só que o coração não está contraindo e não tem pulso, não tem perfusão, e por isso uma análise falsa, né? De que dá a impressão que o paciente está tendo atividade elétrica, está com o coração em boas condições, né? Então, essa atividade elétrica sem pulso e a sistolia, que seria a linha reta no monitor, são os ritmos que você tem que não são chocáveis, né? O DEA não vai chocar e ali vai ter uma série de recomendações de medicação da adrenalina, tá? Da epinefrina. Quando uma pessoa engasga e ela não tem nenhum problema cardíaco, na maioria dos engasgos, não se tem ali uma parada cardíaca com ritmo chocável, tá? Então, se você pegou uma vítima de engasgo que você não conseguiu, nem com a etapotagem, nem com a manobra de Heimlich, fazer o desengasgo dela, ela vai entrar ali num processo de falta de oxigênio severo, chamado hipóxia, e aquilo ali não vai apresentar um ritmo chocável pelo DEA, né? Então, a recomendação seria a RCP de excelente qualidade, o que nós teríamos que ter bons profissionais de saúde para fazer essa RCP de altíssima qualidade, por se tratando de uma situação de vida ou morte, ou um equipamento que faça RCP de alta qualidade, com as qualidades completas, né, de profundidade, ter ritmo, né, e tudo, e também ser de forma ininterrupta, que só uma máquina conseguiria fazer, ou um profissional da saúde. Então, o treinamento de RCP, ele tem que ser, a gente precisa fazer muito treinamento de RCP, tá? Em casa, sempre estar praticando, os cursos precisam sempre se aprofundar nisso, porque para fazer uma RCP de alta qualidade não é fácil, tá? A gente fala muito de RCP, nós estamos numa era tecnológica onde poderia já ter o equipamento, já poderia o governo patentear esse equipamento, facilitar, ter mais acesso a esse equipamento, a aldeia, né, que já faz parte do suporte básico de vida, porque se você pega paradas cardiorrespiratórias de ritmo chocável e você não tem ali o DEA para fazer a reversão, porque a reversão seria fazer com que o coração retornasse ao ritmo bom, né, o ritmo comum, até a chegada do SAMU, que vai fazer uma série de análises, né, vai botar no monitoramento, vai acompanhar para ver se realmente o ritmo vai manter, tudo certinho. Mas a gente não tem isso. Então, às vezes, dá a impressão que a gente está brincando de socorro, né, de socorrer. Tá? Então, uma pessoa engasgada, ela não entra no ritmo chocável. Tá? Então, seria uma espécie de perda de tempo você parar o que você está fazendo, ou interromper a RCP, ou atrapalhar a RCP que não pode interromper, só se interrompe no momento do choque, né, da recomendação de choque, seria perda de tempo usar o DEA, né? Mais fácil esperar a chegada do socorro especializado para fazer todo o trâmite da movimentação desse paciente, ser levado à unidade, onde vai ter, se precisar entubar, né, o que precisar ser feito. Outros estudos, o envenenamento, uma intoxicação exogêna, pode causar parada cardiorrespiratória com ritmos chocáveis? Por exemplo, uma picada de cobra, de escorpião, de aranha, pode causar uma parada cardiorrespiratória de ritmo chocável, ou seja, onde vai ser utilizado o DEA? Embora os ritmos não chocáveis sejam a sistolia e a atividade elétrica sem pulso, embora essas sejam estatisticamente mais comuns em overdose e intoxicação, né, nós não teremos muitos ritmos chocáveis, mas podemos sim ter, em caso de uma picada de serpente, de escorpião, de aranha, né, ter uma parada com ritmo chocável. Tá?
E a gente precisa evoluir esse estudo, porque eu fiz um estudo passado e eu esqueci de colocar algumas coisas, né? Por exemplo, grupos de risco em picada de escorpião, crianças de 10 anos para baixo, idosos. Aí você pode acrescentar também pessoas com imunidade baixa, pessoas cardíacas, mulheres gestantes, né? Então você vai ter ali pessoas que têm particularidades, né? Imunidade baixa, problema cardíaco e gestante, tá? O choque do DEA não faz mal para gestante, tá? Nem para o bebê, já foi concluído isso, tá? Mas na questão aí das picadas de animais peçonhentos, essas pessoas também fazem parte de um grupo de risco. No caso de crianças de 10 anos para baixo, idosos, tem que achar o atendimento mais rápido possível. A minha luta sempre está sendo essa, e eu vejo pessoas que já estão alterando seus vídeos, reconhecendo falhas, né? Isso é legal, que o meu objetivo é esse, de mostrar que há uma falha, e quando você começa a falar sobre animais peçonhentos, de você não apresentar logo o mais importante que a pessoa precisa saber, onde buscar o atendimento, tá? Porque sempre se acreditou que qualquer hospital teria essas referências. Eu acho que a gente deveria chegar a um ponto de realmente todos os hospitais ter essa demanda, tá? Porque nós temos tecnologia, nós temos drone, nós podemos criar pontos de drones e fazer a entrega, né? Sai lá o soro da Fiocruz ou dos hospitais de referências aqui no Rio de Janeiro, Pedro II, Santa Cruz e Lourenço Jorge na Barra da Tijuca, né? Aí, em casos de animais traficados, quando a gente não tem aqui o soro, seria o Butantan em São Paulo, no Hospital Vital Brasil, né? Que fica na rua Vital Brasil mesmo. E ali somente de helicóptero, para chegar mais rápido, né? Para ter chance daquela pessoa que traficou o animal e acabou causando um acidente para si mesmo ou para outros, ou aquele animal cruzou com outro da espécie brasileira, né? Da espécie nativa brasileira, e deu origem a um animal que nós não temos um soro. E aí complica, se esse animal vier a se espalhar, vai ser uma questão de saúde pública. Se torna uma questão de saúde pública, e aí a gente vai começar a ter que incorporar no quadro das vacinas brasileiras as vacinas para outros animais. Aí eu já identifico uma falha, tá? Porque nós temos a Fiocruz e nós deveríamos ter um hospital de estudo também, um lugar de estudo, poderia ser até na Fiocruz, para todas as espécies, né? Para todas as espécies do mundo. E aí a gente não teria essa demanda de não ter aqui o soro para esses animais, tá? Tem até um escorpião na Argentina que estão usando o veneno dele, né, a peçonha dele, para determinados estudos, né, de coagulação. Eu perdi esse estudo, depois eu vou dar uma revisada, eu vou tentar colocar aqui. A picada de serpente em pacientes cardíacos ou com predisposição a doenças cardiovasculares, né? Pessoas que são predispostas a problemas cardíacos, às vezes ela nem sabe, apresenta riscos específicos devido à toxina que podem afetar diretamente o coração e o sistema circulatório. Tá? É interessante que o escorpião da espécie marrom e amarelo, o soro desse escorpião é igual o da aranha marrom, né? A gente vai ver isso aqui. Não que todos os soros de escorpião sirvam para aranha, tá? O aracnídico é um outro tipo de soro. Então aqui temos a picada de serpente em gestante, é uma emergência médica grave, com alto risco de complicações como aborto, parto prematuro e óbito fetal, devido a hemorragias e contrações uterinas induzidas pelo veneno. Tá? Então, todos nós temos que ter um plano de emergência, e o melhor plano que eu conheço é ligar para o Corpo de Bombeiros, pegar o telefone da unidade, onde tem o polo no Brasil, tenho aí o link de todos os polos de animais peçonhentos do Brasil, né, dos estados do Brasil, mas é sempre importante ligar antes, né, pega o telefone que também tem, liga antes para saber se está tudo certo, devido à armazenagem desse material,
se não está em processo de troca, né, que é de 36 meses, se ele está gelado, né, de 2 a 8 graus, salvo o soro de serpente, que também tem na versão em pó, tá? Então tem que saber se aquele hospital está em condições, você não pode dar um caminho de perdido. Crianças de 10 a... Eu falo até de 10, mas eu acho que qualquer criança eu acho que deveria levar, porque tem crianças que ela tem menos massa muscular, igual os idosos, né? Tem crianças mais franzinas, que mesmo ela tendo mais do que 10 anos, elas têm aspecto de criança mais frágil. Então, quando eu falo de 10 anos para baixo, às vezes uma criança de 11, de 12, pode ser que, devido à sua massa corpórea, ela também tenha sérios problemas com a picada aí de serpente, né? E tem que tomar o antiofídico, o escorpião principalmente, a aranha marrom também, que ela tem que ser rápido o atendimento. A aranha marrom, ela não deixa a marca, né? Aí você vai ter que estudar a parte, depois vou mostrar aqui, umas que causam dor, outras que causam tremores, outras que causam espasmos, outras que causam falta de ar, outras que causam coração acelerado. Então você tem uma série de reações que sempre que você tomar algum tipo de picada que você não sabe se o escorpião era peçonhento, se era marrom ou amarelo, né? O amarelo é o mais grave, é o mais peçonhento, e o marrom também é o segundo, mas a maior parte dos escorpiões não são venenosos, né? Mas você não tem essa informação porque você tem que levar no lugar onde é o polo de atendimento, específico para animais peçonhentos, para que se tenha observação, né? Se você levar na UPA, o que vai acontecer? Eles vão observar você, até te encaminharem com a ambulância, pode ser que você tenha aí um problema cardíaco, você tem um problema sério na demora, tá? Porque você sabe que o hospital público é um caos, né? Então, o certo mesmo chegou na unidade, o profissional da saúde precisa entender, ou manda uma pessoa para ir junto, ou na própria ambulância ali, né, vai ali o técnico de enfermagem. Então, vocês precisam fazer uma triagem para quando bater alguém com esse problema, imediatamente a ambulância já levar para o polo de atendimento. Ligar antes, saber se está tudo ok lá, tem o soro, encaminha a vítima até esse lugar. Por quê? Você está numa ambulância, né, é um socorro especializado, você tem ali dentro, né, móvel, e você tem ali chances de fazer algo se aquela pessoa começar a se sentir mal, tá? Uma intubação, sei lá, o que for preciso ali. O pior é você ficar esperando ali, haver reação, e aí no caso de crianças, às vezes o profissional não pegou essa aula ou não se lembra, tá ali já agravando, né? Porque a criança, por ela ser menor, né, o soro se espalha mais rápido pelo corpo dela. Então, por isso que picada de escorpião, em 3 horas, pode a pessoa vir a óbito. O idoso, né, a gestante, o cardíaco, né? Pode ser que tenha outro problema, pessoas com problema de imunidade, pode ser que tenha outros tipos de complicações também, né? Nós temos muitas complicações de saúde por simples coisas. Por exemplo, uma pessoa come uma carambola, ela não sabe que tem um problema no organismo, a toxina da carambola mata a pessoa. Crianças que brincam com essas mamonas, né, aquelas mamoninhas, dentro daquela mamona, semente, tem ricino, é um veneno mortífero, mortal, né? Então é um tipo de planta que a gente deveria estar eliminando da parte onde tem civilização. Essas plantas deveriam ficar lá por meio da mata, e tem gente que ainda usa isso para fazer óleo de ricino, né, para botar no cabelo, e pode se intoxicar com aquilo ali. Então, nós temos uma série de problemas já. A picada de escorpião em pessoas com doença cardíaca pré-existente é considerada uma emergência médica de alto risco, tá? Risco ao feto, quando a pessoa está grávida. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó, não, o soro para aranha não é o mesmo para escorpião em todos os casos, embora exista um tipo específico que cobre ambos. O soro antiaracnídico, que é produzido no Instituto Butantan, em São Paulo, é usado para picadas de aranha armadeira e marrom. 2 tipos de aranha, armadeira e marrom. E escorpiões do gênero Titius.
amarelo e marrom, que são os mais venenosos, né? Então, o soro antiaracnídeo, ele pode ser usado em picadas desse tipo, né? No entanto, há também soros anti-escorpiônicos específicos apenas para escorpião, tá? Então já temos aqui uma chance aqui de ter um soro que sirva aí para esses dois tipos que são realmente os venenosos, né? O amarelo e o marrom, os que têm peçonha. Os demais não são venenosos. Então aqui você tem algumas formas de aplicação, né? Acidentes leves, geralmente não necessita de soroterapia. Tempo de ação. O estudo indica maior eficácia se aplicado nas primeiras 48 horas após a picada de aranha marrom. Então você tem aí 2 dias, se aplicado dentro desses 2 dias você tem uma eficácia maior. Aqui é a forma da composição, imunoglobinas específicas purificadas de plasma equino, né? Então é um medicamento feito através ali do animal, né? É colocado no animal e cria ali aquela imunoglobina do plasma, né? Então não serve para acidente com serpente. Um soro não tem nada a ver com o outro aqui. Aqui você tem o nome científico, né, das aranhas e do escorpião. E a ação neutraliza o veneno, né? Tá te dando informação de como funciona também a administração dessa medicação, né? E buscar sempre hospitais de referências, unidade de saúde que atenda emergência de animais peçonhentos. Esse é um ponto crucial. Ir no lugar certo. Deixa eu ver se eu esqueci algum estudo aqui. Então nós temos aqui substâncias que afetam a condução elétrica do coração ou causam isquemia aguda, pode levar a ritmos com fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, né? TVSP, que são os ritmos chocáveis pelo DEA. Esses 2 ritmos são os ritmos que são encontrados no DEA quando ele faz a leitura, tá? Antidepressivos podem alargar um intervalo QRS e induzir arritmias ventriculares graves. Esse intervalo QRS, né, é o segmento QRS, que são as ondas cardíacas, né, que você vê no monitor. Cada ondinha daquela ali são contrações cardíacas. E quando existe ali um problema nessas contrações, aí já usa, ao invés da desfibrilação, se usa a cardioversão, que é o aparelho cardioversor. Ele dá choques sincronizados com o segmento QRS, exatamente na onda que tiver, né? Ou na onda Q, ou na onda S, na onda T. Tem vários tipos de ondas, né? Que são o monitoramento das contrações cardíacas. Então, quando o médico vê o monitor no eletrocardiograma ali, que o cardioversor, ele vem com a função eletrocardiograma, você monitora a vítima e coloca o coração dela ali na tela, né? Ela está monitorada e o choque vai ser sincronizado com essas pazinhas que estão ali nos eletrodos que estão monitorando o seu ritmo cardíaco. Por quê? Porque o cardioversor, né, vai ser ali configurado, né, a quantidade de energia que vai ser colocada, né? E ali quando ele der o choque, ele vai dar o choque exatamente nessa contração que tem a falha, né? Então, para poder tentar corrigir essa falha, né?
Às vezes não consegue, às vezes consegue, às vezes piora tudo, às vezes consegue por um tempo, aí às vezes tem que usar a medicação, né? Então você vai ter ali choques e você vai ter medicações, né, de tantos em tantos minutos, com a quantidade adequada que o médico vai saber ali fazer a introdução dessa medicação nos momentos certos, né? Chocou, observou o monitoramento, passou-se tantos minutos, adrenalina de tantos 3 miligramas, sei lá, a dosagem que for para cada ritmo ali que seja necessário. E ali ele vai fazer esse processo, né, até ver que, pô, não deu mais esse processo, não está dando certo. Ou o processo conseguiu consertar, né, corrigir. Então é assim que funcionam as coisas. O próprio aparelho cardioversor, né, que vem lá com o SAMU, ele tem a função DEA também. Você pode configurar as pazinhas lá, né? Tem na própria pazinha você vai ter configurações para crianças e para adultos. Você tem ali uma pazinha que sai, que você configura para adulto ou para criança. E o próprio cardioversor ele se transforma na versão DEA também. Embora o DEA seja um desfibrilador externo automático, o aparelho cardioversor ele também tem a função DEA, tá? Então é bem interessante entender isso, porque a UTI ela vem completa, né, para dar o suporte, tá? Mas é importante que esse DEA estivesse em todos os lugares. Ele não é um aparelho feito só para profissionais da área da saúde. Na verdade, o intuito do DEA é atingir a população leiga, que vai um dia talvez precisar fazer o uso desse aparelho. Então, já deveríamos estar avançando nesses ensinamentos em escolas, em propagandas de televisão, né? Para quando uma pessoa olhar o DEA, ela não achar que aquilo ali é uma coisa absurda, né? Que só o profissional da área da saúde sabe mexer. Não. Nós precisamos que muita gente entenda todo esse processo, desde as RCP de qualidade quanto ao uso do DEA. Infelizmente, nem profissionais estão tendo esse tipo de entendimento. Nós temos muitos profissionais que nem sabem 10% do que foi falado aqui, né? Então nós temos que nos preparar sempre para todo tipo de ocorrência, né? E isso se requer um pouquinho de estudo. E ninguém sabe tudo. Cada dia você vai aprendendo um pouco e assim a gente constrói o nosso entendimento.